O alvo pra vida é ter Jesus sempre perto de você, perto de você. Perto de você. Nesta vida a ilusão se mascara, traz em si o tropeço. Quem consente a mentira se afasta de Deus. É preciso, nos ensina o tempo, viver cada momento, levando no coração a verdade de Deus. Pense na realidade que Cristo te demonstrou. Ele entregou sua vida só para te libertar. Reflita em toda obra, assim irá se lembrar. Cristo é a luz nessa estrada, mão que irá nos guiar. Fortaleza é o Senhor, rocha firme contra o temporal. Santo Espírito Consolador, nos protege de todo mal. Fortaleza é o Senhor, rocha firme contra o temporal. Santo Espírito Consolador, nos protege de todo mal. Sorria, Deus sempre tem a resposta, longe da ilusão. Melodia que não tem como a gente explicar. É preciso, nos ensina o tempo, viver cada momento, levando no coração a verdade de Deus. Esquece de toda mágoa, semeia o amor e o perdão. Repousa nessa palavra que mora em teu coração. É nesse som que eu falo, vive da minha emoção. A fé remove montanhas, falo e canto a oração. Fortaleza é o Senhor, rocha firme contra o temporal. Santo Espírito Consolador, nos protege de todo mal. Fortaleza é o Senhor, rocha firme contra o temporal. Santo Espírito Consolador, nos protege de todo mal. Fortaleza é o Senhor, rocha firme contra o temporal. Santo Espírito Consolador, nos protege de todo mal. Nos concede a paz.
Muito boa noite, amados irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamamos bem-vindos a mais este nosso culto. Hoje é o segundo domingo, ou culto referente ao segundo domingo após o Pentecostes. Nós iniciamos o tempo comum da igreja, o tempo não festivo, por isso a cor verde nos paramentos. Quando nós lembramos o tempo do crescimento da igreja, vivemos o tempo festivo desde o início do Advento até o Pentecostes e o último domingo da Santíssima Trindade, tempo em que a igreja celebrava suas grandes festas. Agora é o tempo da igreja lembrar de pregar a palavra, como sempre tem feito, e confiar que o Espírito Santo dê o crescimento no tempo e no modo certo. Nós vamos agora ouvir um hino para iniciarmos esse nosso momento de culto. Que Deus nos abençoe, que possamos, ao final deste culto, podermos estar com os nossos corações cheios da graça do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus é todo-poderoso, nada escapa aos seus olhos. Somos suas criaturas e nada podemos esconder do nosso Deus. Antes mesmo de pensarmos em dizer algo, Ele já o sabe. Isto é palavra dura, nos condena, mas também é palavra de consolo, pois Deus sabe tudo o que se passa com seus filhos amados e não deixará a nossa alma na morte. Assim, amados irmãos e irmãs, convido a nos colocar diante do nosso Deus e lhe suplicar que nos conceda o seu perdão, fazendo a sincera confissão dos nossos pecados, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó amado Pai Celeste, Deus de todo poder, Senhor, Criador e Redentor,
Nós, pobres seres humanos, pecadores por natureza e por nascimento, nos achegamos na tua presença para te confessar que somos pecaminosos desde o momento da nossa concepção. Somos impuros, cometemos pecado contra ti e contra o nosso próximo, com os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Sabemos, Senhor, que por causa desses nossos pecados, nós merecemos, com muita justiça, o teu castigo e o teu abandono por toda a eternidade. Por isso nós recorremos ao refúgio de tua infinita compaixão. Nós buscamos e imploramos a tua graça e te pedimos, conceda-nos o teu perdão, em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados em Cristo, a todos vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera os seus pecados, que estão verdadeiramente arrependidos, a todos vocês que querem deixar a vida de pecado para trás e viver de acordo com a boa vontade do nosso Deus, expressa na sua palavra, auxiliados também pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor do nosso Pai Celeste e da parte e também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Querido Senhor, que neste mundo cheio de problemas e dores, possamos estar sempre voltados e focados no Salvador que está conosco, nos ajudando, nos encorajando e sempre nos perdoando. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um louvor. Deus Pai, teu
Nós vamos agora ouvir as leituras da palavra do nosso Deus para este nosso culto, iniciando pelo Antigo Testamento, leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 15. O texto diz assim: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a sua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me destes para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais Entre todos os animais só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola também é o texto sobre o qual nós vamos meditar nesta noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve assim: As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. E vamos ainda ouvir o texto do Santo Evangelho, registrado conforme o evangelista Marcos, capítulo 3, do versículo 20 até o versículo 35, onde nós lemos assim: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram.
Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Convido a todos nós, neste momento, a nos unirmos na mesma fé e confessarmos esta nossa fé no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação à mensagem, nós vamos agora ouvir mais um hino. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco neste momento, que nós vamos meditar na sua santa palavra e que o Espírito Santo, através da sua obra maravilhosa, faça com que esta palavra realmente traga conforto, traga esperança e muitos frutos em nossas vidas. Amém. Antes de começar a mensagem propriamente dita, eu gostaria de lembrar e agradecer a Deus pela maravilha da tecnologia que nós temos. Por essa maravilha, nós podemos hoje estar nas casas de vocês que nos acompanham neste momento ao vivo. Também depois este culto ficará gravado para que as pessoas possam assisti-lo quando quiserem. E nós temos dentro dessa tecnologia também, dentro da internet que nos possibilita isso, uma infinidade de recursos, uma infinidade de informações que estão ali contidas. Então, às vezes as pessoas pensam, algumas até perguntam: pastor, de onde o senhor tira tanta história? Eu gosto de contar histórias, mas é isso. Pesquisando, garimpando na internet que nós vamos... e eu acabo encontrando, e com certeza quem o fizer também vai encontrar, histórias muito interessantes, que nos ajudam
a ilustrar muitas coisas na nossa vida, e eu particularmente tenho usado muito isso para as ilustrações das mensagens. E hoje eu quero contar 3 histórias excepcionais de pessoas que viveram situações e circunstâncias muito incomuns. Primeira história. Nós não sabemos ao certo, pelo menos eu não sei ao certo, né? Os astrônomos aí vão poder dizer, mas algo acontece lá no espaço com um asteroide e que acaba soltando uma pequena parte desse asteroide que viaja pelo universo e, em alguns casos, acaba caindo na Terra. Eu estou falando especificamente de um asteroide que entrou na atmosfera terrestre no dia 30 de novembro de 1954. Depois de viajar aí mais ou menos uns 2 meses pelo espaço, esse asteroide do tamanho de uma bola de tênis caiu na Terra, espatifou o telhado da casa de uma mulher chamada Ana, ricocheteou num rádio e acabou atingindo a sua perna enquanto ela tirava uma soneca no sofá. Isso causou um grande hematoma. Veja que interessante, durante esse grande tempo, talvez 2 meses, que este pequeno pedaço de pedra, esse pequeno meteorito, ficou viajando pelo espaço, se tivesse desviado um pouquinho só a sua rota, com certeza não teria atingido a casa e a própria Ana. Mas, tudo somado, desde o momento em que aquele pequeno pedaço do asteroide se desprendeu, o tempo de viagem, a velocidade, a distância, tudo levou a cair e atingir a Ana, que se tornou o primeiro ser humano, e até onde eu sei, o único ser humano a ser atingido por um meteorito. E eu tenho certeza que nós perdoaríamos a Ana se ela dissesse que esse era o seu destino, que estava escrito nas estrelas que ela seria atingida por um meteorito. Segundo a história, o nome de um senhor chamado Roy Sullivan. Ele era guarda florestal num parque nacional nos Estados Unidos e, por causa do seu trabalho, ele tinha que ficar muito tempo ao ar livre. E não é de se estranhar que, durante uma tempestade, ele foi atingido por um raio em 1942. Ele sobreviveu, né, a este raio, a este choque, e ele seguiu a sua vida, né, acreditando que teria uma vida bastante tranquila, já que, como todos nós sabemos, e o ditado popular diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas ele estava enganado, porque anos mais tarde, em 1969, ele foi atingido novamente. E novamente, e novamente. Ao todo, foram 7 raios que atingiram o Roy durante toda a sua vida. E nós também perdoaríamos o Roy se ele dissesse, olha, deve ter alguma força cósmica embaixo da minha pele. E ainda a terceira história, a última história que eu quero contar, de uma mulher chamada Violeta. Ela era oficial de bordo e foi contratada em 1911 para trabalhar num navio chamado Olympic, um navio britânico. E durante uma das viagens, neste mesmo ano de 1911, o navio Olympic acabou se chocando com um navio de guerra também britânico. E ele afundou. E a Violeta, ela se salvou sem nenhum arranhão. Isso não causou medo nela. Pelo contrário, ela estava se sentindo tão bem que ela foi contratada novamente para trabalhar em um navio. Dessa vez, um navio chamado Titanic. E eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo em casa conhecem a história do Titanic. E sim, a Violeta foi uma das sobreviventes do naufrágio do Titanic. E aí a gente poderia dizer assim, bom, a Violeta aprendeu a lição. Se ela aprendeu, ela pode ter esquecido, porque mais tarde, em 1916, ela foi contratada para trabalhar num outro navio, um navio chamado Britannic, que era irmão do Titanic. E esse navio ele havia sido transformado num navio hospital que tinha como missão resgatar os soldados feridos da Primeira Guerra Mundial e levá-los de volta para casa. E em uma dessas viagens, esse navio foi atingido por um torpedo, houve uma grande explosão e em menos de 1 hora esse navio já tinha afundado. E sim, a Violeta foi resgatada com vida, mas depois daquilo ela nunca mais
pisou em um navio. Como eu disse, essas são 3 histórias. São histórias excepcionais, são histórias impressionantes de pessoas que passaram por situações únicas, por situações incomuns. E eu tenho certeza que nenhum de vocês que está me ouvindo agora tenha passado por uma situação tão incomum assim como a Ana, como o Roy ou como a Violeta. Na verdade, certeza eu não posso ter, obviamente que não, mas uma certeza eu tenho. Todos nós, cada um de vocês que está aí me ouvindo, já passou por alguma situação, sofreu algo que te deixou fragilizado, seja mental, física, emocional ou espiritualmente. E se não, se você é um desses que nunca passou por situações assim, então erga suas mãos aos céus, agradeça a Deus por ser uma das almas mais abençoadas deste mundo. Porque isso faz parte da nossa vida. Infelizmente, nosso dia a dia, enquanto estamos aqui no mundo, nos leva a passarmos por esses momentos. Mas como eu disse, se você é uma dessas pessoas agraciadas, eu digo para você, tome cuidado. Porque a vida como ela é, pode chegar o momento, mais cedo ou mais tarde, de você também dizer, o que eu fiz para merecer isso? Vejam, queridos irmãos e irmãs, tristeza, solidão, medo, frustração, dor e problemas fazem parte das nossas vidas enquanto nós estivermos aqui no mundo. São casamentos que hoje podem estar sendo destruídos por causa da bebida. Talvez pais que estejam sofrendo com seus filhos, que se desviaram do caminho de Deus, que estão trilhando caminhos tortuosos, longe da vontade do Pai Eterno. Talvez seja um familiar seu que esteja sofrendo de Alzheimer e que está sendo apagada dia após dia a sua personalidade, o que traz um grande sofrimento. Talvez na sua família tenha ocorrido um acidente que limitou a sua vida ou a vida de alguém próximo ou que tirou a vida de alguém muito próximo. Enfim, cada um de vocês sabe a sua dor, cada um poderia citar a sua dor e o seu sofrimento. Tudo isso faz parte da nossa existência humana. Infelizmente, principalmente no tempo de pandemia em que nós vivemos, está muito difícil de encontrarmos alguma pessoa que não esteja agora passando por algum tipo de problema, por algum tipo de sofrimento. Eu não posso resolver esses problemas, mas cabe a mim, como pastor, como porta-voz de Deus, tentar trazer, através da palavra de Deus, um alívio, um consolo e uma orientação para vocês que estão me ouvindo. E para isso, eu quero ler um versículo do texto que nós ouvimos da segunda carta de Paulo aos Coríntios e que vocês prestassem bastante atenção novamente. Diz assim: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Repito, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Sei que é impossível, mas quase que eu posso ouvir os gritos de vocês em casa, os resmungos, dizendo assim, o que ele disse? O que o apóstolo Paulo está falando? Será que ele está falando sério? Pequena e passageira aflição? Está na cara que o apóstolo Paulo não entende nada. Ele não compreende a dor que eu estou sentindo. Ele não sabe do meu sofrimento. Meu sofrimento não é passageiro, eu tenho sofrido isso durante anos e não há nenhum indício de que esse sofrimento vá terminar tão cedo. O meu problema não é leve, ele é muito pesado, é enorme. É a primeira coisa que eu penso quando eu levanto, é a última coisa que eu penso antes de dormir, quando eu consigo dormir. Este meu problema faz a minha pressão subir, me causa úlceras no estômago. Este problema tem me consumido. E o que o apóstolo Paulo pode dizer de problemas? Quem é ele para chamar o meu problema de pequena e passageira aflição? Parece que o apóstolo Paulo nunca passou por problemas, e se passou, com certeza, o problema dele não era nada perto dos problemas que eu enfrento. Quantos de nós não tem esse sentimento ao lermos essa passagem do apóstolo Paulo? E é uma reação muito comum. O apóstolo Paulo aqui não nos parece muito simpático.
Mas, antes de nós julgarmos e criticarmos tão duramente o apóstolo Paulo, eu gostaria de ler mais um trecho, ainda dessa segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, agora, no capítulo 11, versículos 24 a 28. Ele diz assim: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda me pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Veja, a vida do apóstolo Paulo não foi nada fácil. E ainda tem mais. Seguindo, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala de um tema que nós conhecemos bastante, capítulo 12, do versículo 7 a 9. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Vocês entenderam o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essas palavras? Ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte: o mundo é um lugar dominado pelo pecado, corrompido pelo pecado, e por causa disso, coisas ruins, coisas desagradáveis vão acontecer conosco. Nós vamos passar por sofrimentos e dores. E quando isso acontecer, quando nós estivermos sofrendo, nós podemos seguir 3 caminhos. O primeiro caminho é tentar lidar com os nossos problemas sozinhos. E, por exemplo, suicídio e dependência de drogas são 2 exemplos de indícios de que nós, seres humanos, não estamos preparados e não temos capacidade de lidar com os nossos problemas sozinhos. O segundo caminho, e muitas pessoas seguem esse caminho, é tentar colocar a culpa em Deus de todos os problemas que nos acontecem. Imagina a Ana. A Ana poderia pensar assim: bom, Deus deve estar muito zangado comigo, deve ter um rancor muito grande que permitiu que esse meteorito me atingisse. O Roy poderia dizer: olha, Deus também não gosta muito de mim, está lá do céu atirando raios para me acertar, apesar da mira não ser muito boa. A Violeta poderia ter certeza de que Deus queria porque queria sepultá-la no fundo do mar. É muito comum esse segundo caminho, colocar a culpa em Deus. Mas existe um terceiro caminho. E qual é esse terceiro caminho? Esse terceiro caminho é crer que Deus, o nosso Pai, que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, Ele tem boas intenções para conosco. Ele nos ama e quer o melhor para nós. E seguindo nesse caminho, a Ana e o Roy poderiam ser gratos a Deus por ter preservado a vida deles, mesmo sendo atingido por raios e por meteorito. A Violeta poderia ter reconhecido a mão de Deus protegendo e salvando ela, pelo menos em 3 situações óbvias de naufrágio, e talvez em tantas outras que ela nem tenha percebido, nem tenha se dado conta. Mais uma vez, eu posso ouvir as pessoas dizendo: mas pastor, nem todas as pessoas têm essa graça de se verem livres dos seus problemas e sofrimentos. Nem todas as pessoas escapam de um meteorito, ou de 7 raios, ou de 3 naufrágios, e assim é resgatado. Para essas dúvidas, eu fico imaginando a resposta que o apóstolo Paulo
poderia dar a cada um de nós. Quem sabe ele dissesse assim: depois do seu último suspiro, depois que todas as dores e problemas deste mundo desaparecerem, como um filho de Deus você estará no céu. Lá na presença do seu Salvador você não sofrerá mais essas dores que são tão grandes e esses problemas tão grandes aqui da terra. Lá as lágrimas irão embora, assim como a dor no coração e as perdas. Tudo passará. Em vez disso, você receberá uma paz que está muito além da compreensão humana. Talvez fosse isso que o apóstolo Paulo dissesse para mim e para você. Talvez fosse isso que ele quisesse que nós soubéssemos ou entendêssemos quando ele se referia às pequenas e passageiras aflições. No céu, meus queridos irmãos e irmãs, com nosso Senhor Jesus, tudo estará no seu devido lugar e nós estaremos livres de todas as dores deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, já está lá no céu. Ele foi preparar este lugar maravilhoso para nós. Deus, o nosso Pai, está nos esperando e o Espírito Santo está hoje nos chamando. Ele quer nos levar. Em meio a tantas dores e problemas que nós passamos aqui no mundo, olhemos para a palavra de Deus, confiemos em Jesus Cristo, creiamos que a força do nosso Deus, do nosso Senhor, ela pode e ela é aperfeiçoada na nossa fraqueza. Ouça esse chamado que hoje chega até você. Permita ser conduzido por este vale de sombras e lágrimas para junto de Deus no céu. Amém. Que a graça e o amor do nosso Pai eterno guarde nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir mais um hino. Agradeci ao bom Senhor, ó homem sem cessar, a quem os anjos dão louvor, nos céus com voz sem par. Alegres hinos lhe cantai, pois todo bem nos traz, os seus milagres celebrai, tão grandes coisas faz. Sustenta todo o nosso ser e dá-nos proteção. Só Ele pode socorrer com poderosa mão. Magoado embora já por nós, a graça Deus mantém, perdoa a culpa e pena atroz e nos dispensa o bem, nos dá alegre coração e mente salutar, lançando a dor e a inquietação no mais profundo mar. Conosco esteja o seu amor e a paz nos venha dar. Angústia, medo e todo horror
conserva a salvação. E Deus, ao vires nos chamar, sê nosso galardão. Não mais pulsando o coração, teus olhos vêm cerrar. Que teu semblante na mansão, feliz eu posso ornar. Queremos neste momento convidar todo o povo de Deus a juntos nos unirmos em oração, nos colocarmos diante do nosso Pai, na certeza de que Ele é um Pai que nos ouve, na certeza de que Ele é um Pai que sabe o que é melhor para nós e nos atende no seu tempo e no seu modo. Nós vamos orar. Gracioso Deus e Pai, só podemos estar diante de Ti porque nos vestistes com a justiça do Teu Filho Jesus Cristo. Não merecemos o Teu amor, porém por amor a Cristo pedimos que ouças a nossa oração. Obrigado porque diariamente a Tua bondade se manifesta em nossa vida com bênçãos materiais e espirituais. Também agradecemos por todas as vezes que estivestes conosco em meio às nossas crises e dificuldades, em meio às dores e sofrimentos da nossa vida. Amado Deus, o mundo é dominado pela descrença e cada vez mais hostil ao nosso Salvador. E os Teus filhos aqui sofrem pelo ódio do mundo e porque o diabo os assedia para colocar em dúvida a obra do Teu Filho Jesus. Pedimos que nos guie pelo Teu Espírito a permanecermos na Tua palavra e fiéis a Ti, e a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Firma-nos na certeza de que nos amas, e como resposta ao Teu amor, dá-nos coragem e paciência para testemunhar este Teu amor para aqueles que não creem em Ti. Guia os nossos pés no caminho da Tua paz, para sermos uma luz para aqueles que estão nas trevas. Aos que ocupam cargos públicos, chame-os a exercerem com honestidade as suas funções e dá-lhes sabedoria para julgar de acordo com a Tua vontade. Também desperta nos cidadãos da nação o senso de justiça e honestidade. Fortalece, cura e restaura os que padecem a dor da ofensa, da violência e do ódio. E aos que causam violências, quebra-lhes o orgulho para que se arrependam e busquem a reconciliação. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pelos aniversariantes desta semana que passou. No dia 30, o Bruno Lemos. No dia 1º, a Lina Taborda e também a Michele Hartmann. E no dia 4, a Marlene Lemos. Sabemos, Senhor, que não deixastes de olhar e cuidar de cada um desses Teus filhos e filhas em momento algum de seus dias. Por isso te pedimos que os guardes e abençoes em toda a sua caminhada, enquanto estiverem aqui no mundo mesmo em meio a sofrimentos e dores. E nesses tempos em que vivemos as preocupações da pandemia, anima-nos com a Tua bondade e envia a cura aos que estão doentes ou atormentados por sofrimentos que roubam a alegria de viver. Hoje, Senhor, queremos lembrar especialmente do Roger Murilo de Lima, o cunhado da nossa irmã Elisângela, que está na UTI. Queremos te pedir também em favor do Vinícius e do Carlos Triaquim, também do pastor Nelson Lauter, e da Sabrina, da Pamela, do Eduardo e da Rafaela Ruff. Todos esses foram contaminados por esse novo vírus. Também te pedimos em favor do Cláudio, da Marlene e do Felipe, que estão convivendo com os seus familiares, que eles também possam estar livres, que não sejam contaminados por este novo vírus. E todos aqueles, Senhor, que nós sabemos que precisam especialmente estar em contato com pessoas contaminadas, médicos, enfermeiros, tantas pessoas que estão batalhando para trazer alívio para a vida das pessoas, que eles também sejam preservados pela Tua poderosa mão. A todos, fortalece com o consolo do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nós assim chegamos ao final de mais este culto, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de levarmos a sua palavra de consolo aos corações dos nossos irmãos e irmãs, também podermos louvar a Ele por todas as bênçãos que nós recebemos. Nós convidamos sempre para as nossas transmissões durante a semana, terça, quarta e quinta-feira, terça e quinta nossa devoção e quarta-feira nós teremos novamente estudo bíblico, ainda por toda a questão organizacional aqui e algumas, ainda falta aplicar um pouco do Gimo Cupim aqui na comunidade, então quarta-feira nós teremos estudo bíblico novamente, aí terça e quinta o nosso momento devocional. Nós vamos agora ouvir mais um louvor para encerrarmos esse nosso momento de culto. Desejo que Deus abençoe esta noite de descanso, dê um abençoado domingo, uma abençoada semana a todos vocês. Boa noite. Saudai o nome de Jesus, arcanjos o adorai, ao Filho que morreu na cruz, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com